Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A Uber vai investir 500 milhões de reais em um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro. Saiba qual empresa desbancou a Petrobras e se tornou a companhia brasileira mais valiosa do mercado. Uma montadora chinesa entra em acordo com a Renault para produzir veículos no Brasil. O Fundo Soberano da Noruega vai votar contra o mega pacote de remuneração a Elon Musk, avaliado em até $1 trilhão. E mais, startup brasileira ganha prêmio idealizado pelo Príncipe William e leva 7 milhões de reais. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Jovem Pan Business. Fim do home office no Nubank. O banco digital vai adotar jornada híbrida de trabalho a partir de julho de 2026. A instituição informou aos 9.500 colaboradores que vai encerrar, dar um ponto final no modelo remoto que ficou muito famoso no mercado por destoar da maioria dos bancos brasileiros. O Nubank adota um regime há 5 anos em que a massa de funcionários precisa trabalhar de forma presencial uma semana a cada 3 meses. Segundo um comunicado interno enviado aos funcionários pelo próprio fundador e CEO da companhia, Davi Vélez, a fintech espera que os colaboradores passem ao menos 2 vezes por semana nos escritórios. A partir de janeiro de 2027, a frequência sobe para 3 dias semanais. O novo regime de trabalho será adotado como política global. Isso significa que outros países em que o Nubank já está presente também vão adotar essa medida, como é o caso do México e da Colômbia, além do Brasil. A empresa estabeleceu um período de adaptação de 8 meses, durante o qual oferecerá suporte para a realocação de profissionais elegíveis e vai ampliar a estrutura física com a construção de novos escritórios para facilitar o deslocamento dos times. Davi Vélez afirmou que a decisão considera impactos individuais e reconhece que a mudança pode afetar especialmente quem mora longe das unidades ou foi contratado pela flexibilidade do trabalho remoto. Ainda assim, ele destacou 3 pilares para justificar o retorno presencial. Primeiro pilar, fortalecimento da cultura do banco. O segundo, o estímulo para encontros criativos entre as equipes. E o terceiro pilar é o que foi descrito por ele como excelência operacional. Ainda falando em Nubank, o Nubank atingiu um marco histórico na última semana ao alcançar um valor de mercado de 76 bilhões e 970 milhões de dólares, quase 77 bilhões, e assim ultrapassou a Petrobras e assumiu a liderança entre as companhias brasileiras mais valiosas, segundo dados do Companies Market Cap, como foi divulgado. O Nubank, portanto, está em primeiríssimo lugar com quase 77 bilhões, segundo lugar Petrobras com 74 bilhões 670 milhões de dólares, terceira mais valiosa do Brasil, Banco Itaú Unibanco, com 72 bilhões de dólares, pouco mais de 72, em quarto lugar a Vale, com mais de 49 bilhões de dólares em valor de mercado. Em quinto lugar, o banco de André Esteves, o BTG Pactual, com um valor de mercado de pouco mais de 49 bilhões de dólares. Sexto lugar, mais um banco, Santander, com 40 bilhões, muito parecido com o valor do BTG Pactual. Em sétimo lugar, a Ambev, com pouco mais de 34 bilhões de dólares. Oitavo lugar, outro banco, Bradesco, 33 bilhões e 290 milhões de dólares como valor de mercado. Nono lugar, uma catarinense, a WEG,
com pouco mais de 33 bilhões de valor de mercado e em 10º lugar, fechando a lista das 10 empresas mais valiosas do Brasil, a Klabin tem um valor de mercado de 24 bilhões de dólares. E o Uber vai investir 500 milhões de reais em um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro. O aplicativo de transportes americano prevê a contratação de 200 profissionais de TI, os profissionais ligados à tecnologia da informação, num prazo de 5 anos. Todo o investimento, aliás, será feito ao longo desses 5 anos e o local onde o centro ficará ainda não está definido. Ter um centro de pesquisa e desenvolvimento do Uber não chega a ser uma novidade, porque a companhia já tem uma unidade no centro de São Paulo desde 2018 e emprega hoje 500 engenheiros. Desse centro paulista, por exemplo, surgiu uma opção que permite que motoristas mulheres aceitem pedidos de corridas apenas de passageiras mulheres para evitar eventuais assédios. O número de funcionários do Uber dedicados ao desenvolvimento da operação brasileira passará de 700 até o fim de 2026. Essa informação vem direto da diretora-geral da empresa no Brasil, a Silvia Pena, com esse aumento tanto de contratações na unidade paulista quanto a abertura do centro no Rio de Janeiro. A instalação dos centros no Brasil é uma demonstração, segundo a executiva, da importância da operação brasileira, que, nas palavras dela, é gigantesca no mapa global da Uber, com São Paulo e Rio de Janeiro entre as maiores cidades do mundo em número de usuários. E quem são os homens mais ricos do mundo? Tem novidade na lista, porque segundo o ranking de novembro da Forbes, Elon Musk continua como a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de 497 bilhões de dólares, apesar de uma leve queda em relação a outubro, quando ultrapassou brevemente os 500 bilhões de dólares. Ele mantém uma ampla vantagem do segundo colocado, que é o Larry Ellison, da Oracle. Tem um patrimônio de 320 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, Jeff Bezos, da Amazon, uma fortuna de pouco mais de 254 bilhões de dólares. Quarto lugar, Larry Page, do Google, 232 bilhões de dólares, a mesma fortuna de Mark Zuckerberg, da Meta, 232 bilhões. Sexto lugar, Sergey Brin, do Google. Em sétimo lugar, francês, Bernard Arnault, da LVMH, a dona do conglomerado de luxo, dona da Louis Vuitton, tem um patrimônio aí de 183 bilhões de dólares. Ele teve uma crescida aí, o Bernard Arnault, porque o luxo, o último balanço da LVMH veio muito positivo, com uma retomada das vendas em determinados mercados, como o mercado chinês. Oitavo lugar, Jensen Huang, fundador, CEO da empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA, tem 176 bilhões de dólares. Em nono lugar, Steve Ballmer, da Microsoft. E em décimo lugar, o Michael Dell, da Dell, com uma fortuna de 155 bilhões de dólares. Esse ranking da Forbes evidencia a volatilidade do mercado de tecnologia, em que variações nas ações de empresas como Tesla, Amazon, Meta, Alphabet podem alterar rapidamente a posição e o patrimônio desse núcleo dos 10 homens mais ricos do mundo. Sem grandes novidades aqui em primeiríssimo lugar, Elon Musk segue como o homem com maior fortuna deste planeta. E a chinesa Geely, uma das principais montadoras da China, está comprando uma participação na unidade brasileira da Renault, em um acordo que permitirá à montadora chinesa produzir veículos na fábrica da sua parceira no país e tendo como foco ampliar as vendas na América do Sul. Ela adquiriu 26,4% das ações da Renault do Brasil.
Com o acordo, a dona das marcas Volvo e Lotus terá acesso à fábrica e ao centro de engenharia da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, e aos quase 250 pontos de venda operados pela rede da empresa francesa, ou seja, o SUV elétrico que ela tem vai estar disponível no mercado brasileiro por meio de concessionárias operadas pela rede de distribuição da Renault. Do outro lado, qual que é a vantagem da Renault? A Renault vai ganhar mais produção na fábrica de Pinhais, ali na região metropolitana de Curitiba, e também acesso às plataformas de fabricação de veículos de múltiplas energias da montadora chinesa. Não foi divulgado detalhes financeiros do acordo. Segundo o comunicado, a transação é parte da continuidade da cooperação estratégica entre as empresas e busca reforçar o desenvolvimento das marcas no Brasil e permitir a introdução no país de novos veículos com baixas emissões de carbono. A Geely também adquiriu 34% da filial sul-coreana da Renault em 2022 e em 2010 ela comprou, faz um tempinho, mas ela comprou a divisão automotiva da sueca Volvo. Eu falo faz tempo, mas eu falo porque eu falei, né, que ela é dona da Volvo e ela é num acordo de 2010. E a Amazon firmou um acordo de 38 bilhões de dólares para fornecer poder computacional à OpenAI, a dona do ChatGPT, reforçando a posição no mercado de computação em nuvem voltado à inteligência artificial. O contrato, válido por 7 anos, garante à dona do ChatGPT o acesso a centenas de milhares de GPUs da NVIDIA, essenciais para o treinamento e operação de modelos avançados de AI. Esse acordo simboliza mais um passo na transformação da OpenAI de um laboratório de pesquisa para uma grande potência tecnológica. A companhia já se comprometeu a investir 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em infraestrutura de AI, um nível de gasto que tem alimentado preocupações sobre uma possível bolha no setor. E eu tenho falado com os executivos, tem muita gente que não acha que é uma bolha de AI. Mas o mercado financeiro não para de falar sobre isso. Sobretudo, mercado financeiro americano. Para a Amazon, a parceria funciona como um importante endosso à capacidade da AWS de operar megacentros de dados. Até então, a Microsoft dominava o fornecimento de computação para a OpenAI após se tornar sua maior investidora. Mas a startup vem diversificando a sua infraestrutura com contratos bilionários que incluem Oracle e Google Cloud, além da AWS. A implantação completa dos chips deve ocorrer até o fim de 2026, com possibilidade de expansão futura. E como anda o mercado de startups no Brasil? A AWS, a área de nuvens da Amazon, fez uma pesquisa que aponta que mais da metade das startups brasileiras, 53%, já utilizam inteligência artificial. E 31% desenvolvem novos produtos com base nessa tecnologia. Nós vamos conversar com a head de startups da AWS no Brasil, a Karina Lima, a quem eu agradeço a presença aqui em nosso programa. Karina, o estudo, ele aponta, entre vários dados, aponta que 78% das startups, elas acreditam que a AI transformará o seu setor nos próximos 5 anos. Você que comandou essa pesquisa, o que mais surpreendeu? O que mais te surpreendeu sobre as startups do Brasil? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que tanto nos encanta, né? Falar sobre os empreendedores do Brasil que usam a tecnologia para transformar o mundo e a realidade do nosso país, que são os fundadores de startups. E o que mais nos chamou a atenção nessa pesquisa, antes de olhar para o recorte de startups, é olhar para a capacidade do empreendedor brasileiro de adotar novas tecnologias. A adoção de tecnologia de inteligência artificial no Brasil está em cerca de 40%, de acordo com a pesquisa, muito próxima de países da Europa, que estão em cerca de 42%. Então, um número que já impressiona.
Mas o que nos chamou mais a atenção é a capacidade das startups de se tornarem aceleradores da adoção da inteligência artificial pelas grandes corporações, que hoje estão em cerca de 12%, segundo elas próprias, de adoção de IA aqui no país. Então, utilizar as startups que têm essa capacidade de acelerar a adoção de novas tecnologias para que as grandes corporações também possam se beneficiar da inteligência artificial, eu acho que foi algo que nos chamou muita atenção e é uma parceria que a gente vê muito forte no nosso mercado hoje. Karina, tem algum setor da economia produtiva que está mais avançado aí em relação ao uso de inteligência artificial? Sim, aqui no Brasil foi muito interessante ver o movimento dos fundadores tentando focar em desafios de negócio que eram próprios do nosso país. Então, setores como jurídico, áreas governamentais que têm uma capacidade de processamento de documentos muito grande, claro, o setor de saúde que se beneficia desde a descoberta de novas medicações até a descoberta antecipada de doenças, mas também passando por uma experiência do paciente mais humanizada, mais fluida, têm sido os setores que a gente vê o maior impacto. Então, startups como a Forlex AI, que tem ajudado advogados pelo Brasil inteiro a escreverem petições mais rápidas, aumentarem a sua produtividade, até a AI Cube, que transforma qualquer processo feito no computador através de um agente para acelerar a adoção tecnológica, são soluções que a gente tem visto grandes corporações e pequenas empresas adotando muito rápido aqui. Então, esses são os 3 setores que eu vejo no país adotando muito rápido a inteligência artificial e com grandes ganhos, viu? Nós vimos na pesquisa que as empresas responderam que 95% delas já vê incremento de receita na adoção da IA. Agora, estamos no mês de novembro, praticamente encerrando, finalizando o ano de 2025. Vamos pensar já para 2026. Vocês conseguiram identificar nessa pesquisa tendências para o próximo ano? Sim, sim. A gente viu algumas tendências muito interessantes. E a que mais me chamou a atenção, que tem muito a ver com a realidade do Brasil, é olhar os pequenos e médios empreendedores. Os pequenos e médios, que são a grande maioria do empreendedorismo brasileiro, precisam também se beneficiar dessa tecnologia que é muito democrática. Hoje a gente já consegue cada vez mais, especialmente para o ano que vem, com o aumento da adoção, ter um acesso cada vez maior a essa tecnologia, inclusive para as pequenas empresas. Então, nós já vemos nas áreas comerciais e atendimento ao cliente, microempreendedores começando a utilizar essa tecnologia, inclusive através dos agentes. Então, aqui na Amazon, na AWS, nós estamos trabalhando a IA em 3 camadas. Na camada do desenvolvimento de chips mais produtivos, na camada intermediária, provendo através do Amazon Bedrock o acesso aos mais diversos modelos, democratizando o acesso à inteligência artificial, e também nessa camada de aplicação através dos agentes. Então, a gente vê que todos eles poderão, de alguma maneira, ajudar esses empreendedores a partir do ano que vem, cada vez mais, tanto os pequenos, especialmente, mas é claro, os grandes que já estão vendo essa vantagem. Karina, em relação a outros países, eu falo especialmente dos Estados Unidos, porque a sede da Amazon está nos Estados Unidos. Nós estamos muito atrasados ou a gente está, de alguma forma, equiparados com as startups americanas? Olha, o Brasil tem um setor muito favorável para startups. E isso tem a ver com a nossa cultura também. O brasileiro, ele além de ser muito criativo, é um empreendedor muito resiliente. Então, após a pandemia, que nós vimos uma mudança no setor de investimento de venture capital, nós vimos os empreendedores brasileiros rapidamente se adaptando e buscando o break-even, buscando negócios mais saudáveis e quando esse mercado virou para a inteligência artificial, eles já estavam prontos, já estavam preparados para buscar novos investimentos. Então, de maneira nenhuma, nós vemos o brasileiro com uma capacidade, um apetite para adoção tecnológica fortíssimo. Nós vemos isso através do WhatsApp, né, que é um dos países que mais usa, e com a IA não é diferente. A gente vê que desde a adoção para usos no dia a dia das pessoas mesmo, na conversa com esses chats, para casos complexos também, como buscar novas fontes, a nossa preocupação de utilizar essa inteligência artificial para impactar o dia a dia e trazer benefícios para a nossa população, eu acho que é o que faz o diferencial da adoção no Brasil frente a outros países. Então,
de maneira nenhuma. Eu acho que a gente está num caminho muito positivo de adoção tecnológica, especialmente por esse olhar de impactar o que de fato faz a diferença para o nosso país. Eu vou fugir um pouco, Karina, do cerne da pesquisa, porque o cerne da pesquisa é a AI, a inteligência artificial. Você comanda a área de startups da AWS no Brasil. Você tem contato com as grandes startups, com as médias startups, com startups que têm muito potencial. Eu queria entender como anda o ânimo dessas startups no Brasil. Olha, eu digo que eu sou muito feliz com o meu trabalho, porque todos os dias eu termino o dia mais motivada e acreditando ainda mais no futuro do nosso país. Porque essa é a realidade do empreendedor brasileiro, especialmente o fundador de startup. Como ele tem essa capacidade de ver um problema e enxergar a tecnologia como um habilitador de solução, eles têm visto de maneira muito positiva essa visão. Então, a gente imagina que nos próximos anos, assim como a gente viu um movimento de todas as empresas virarem SaaS, todas as empresas virarem internet first, né? Internet primeiro, e agora serão inteligência artificial primeiramente, eles vêm de maneira muito positiva. E isso cria um ambiente que contamina positivamente esse ciclo de empreendedorismo. Então, nós estamos confiantes, eles vêm e investem muito mais. Então, hoje, quase 40% dessas empresas já contratam profissionais especializados em IA, e aí eu acho que tem uma grande oportunidade para todos nós, né? Como é que a gente forma mais profissionais nessa área para que a gente se beneficie de outras tecnologias dessa também aqui no nosso mercado, que tem universidades incríveis e que estão trazendo grandes talentos para a gente. Se você vir, e esse foi um dado que também me chamou a atenção de maneira muito positiva, e veio dos empreendedores, a maior fonte hoje de talentos para a tecnologia está vindo das grandes academias, das universidades, e muitas delas, inclusive, fora do centro do eixo Rio-São Paulo. Então, nós temos a Universidade de Goiás fazendo um trabalho brilhante, o Piauí com iniciativas incríveis, Uberlândia, o sul do país, o Rio de Janeiro também tem iniciativas incríveis em AI. Então, eu acho que isso vai criando um ciclo muito positivo, né? Os empreendedores acreditam, contratam mão de obra que vem da academia brasileira, e isso vai fazendo com que a gente acelere essa adoção tecnológica e a população veja um impacto cada vez mais rápido. Karina, eu ia justamente questioná-la em relação à formação, né? E você trouxe as regiões aí que têm formado bons profissionais focado em tecnologias e focado em inteligência artificial. Mas falando em startups mesmo, tem regiões brasileiras em que a gente pode considerar que há um celeiro de talentos, de empreendedores, de criadores brasileiros? É claro que se a gente olhar para os últimos anos, a gente vai ver uma concentração grande em São Paulo. Aí é só a gente olhar os CNPJs das startups, né? Dados do Sebrae mostram que a gente tem uma grande concentração delas ainda em São Paulo. A gente tem um movimento natural em função da necessidade de investimentos, mas, de novo, eu acredito que para startups, a inteligência artificial nos ajudou a pulverizar um pouco mais essa concentração. Então, nós vemos, sim, em Recife, um polo fortíssimo de startups. Minas Gerais tem São Pedro Valley, além da Universidade de Uberlândia, trazendo jovens, e que é a coisa mais bonita de se ver, porque eles já fazem o TCC deles, né, o projeto de conclusão de curso, praticamente uma startup, já saem dali abrindo seu CNPJ, se inscrevendo em aceleradoras e incubadoras para transformar uma ideia que era sua conclusão de curso universitário em uma empresa. Isso é um movimento muito bacana de se ver, né? Novos empreendedores, jovens empreendedores que já estão formando suas startups. Então, o Rio de Janeiro também tem investido, né? A universidade aqui, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, são bons celeiros de startups que a gente vê surgindo. E é claro que a gente não faz isso sozinho, né? A gente tem olhado o mercado muito em parceria, não só com o Sebrae, como eu citei aqui, mas outras incubadoras e aceleradoras que nos ajudam a encontrar esse fundador e apoiá-los através dos nossos programas. Nós temos um programa chamado Activate, que já está no ar há mais de 10 anos e já entregou mais de 7 bilhões de dólares em créditos para adoção tecnológica, para que essas startups ganhem um fôlego, tenham ajuda técnica e também de negócios para se desenvolver nesse início que a gente sabe que para o empreendedor é tão difícil, né? Exato. Então, esses jovens têm saído de lugares diferentes do Brasil, e você comentou também, né, de COP30, eu venho acompanhando o programa,
E nós temos visto no Nordeste e no Norte startups incríveis, nos ajudando a achar soluções climáticas, a cuidar do nosso planeta, a encontrar formas de energia limpa, de créditos de carbono mais eficientes. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade aí no Brasil inteiro de explorar temas diferentes de acordo com a necessidade de cada região. Muito bem, eu conversei com Karina Lima, Head de Startups da AWS no Brasil, a quem eu agradeço novamente a presença aqui no nosso programa. Obrigada. E a gente volta com o business falando do iFood, que quitou cerca de 900 milhões de reais em tributos federais à Receita Federal após a Justiça determinar que a empresa não tinha direito ao benefício fiscal concedido pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos desde 2023. O programa havia sido criado para socorrer setores impactados pelas restrições da pandemia, mas o tribunal entendeu que o iFood, cujo faturamento cresceu expressivamente durante o boom das entregas de alimentos em domicílio, não se enquadrava nas atividades elegíveis. A decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tomada em agosto e agora divulgada, determinou que os pagamentos deveriam ter sido retomados em maio de 2023, mas a empresa havia continuado se beneficiando sob liminares. Em nota, o iFood informou que os tributos foram pagos em parcelas nos meses de setembro e outubro e que os valores já estavam provisionados no balanço sem impactar a operação. A empresa ressaltou que interrompeu o uso do benefício desde janeiro de 2025 e que mantém as suas obrigações fiscais em dia. O Fundo Soberano da Noruega, sétimo maior acionista da Tesla, anunciou que votará contra o pacote de remuneração proposto ao CEO Elon Musk, avaliado em até $1 trilhão. A decisão será submetida aos acionistas na Assembleia da companhia marcada para este mês. Em um comunicado, esse fundo afirmou reconhecer os resultados obtidos sob a liderança de Musk, mas destacou preocupações com o tamanho da recompensa, possível diluição das ações e o risco de dependência excessiva do executivo. O fundo detém 1,12% da Tesla, uma participação estimada em cerca de $17 bilhões. O pacote é considerado o maior plano de compensação já oferecido a um executivo e enfrenta críticas de investidores e especialistas de governança corporativa já de algum tempo. A Tesla argumenta que Musk só será remunerado caso a empresa alcance metas ambiciosas, incluindo o valor de mercado de $8 trilhões e 500 bilhões de dólares, quase 6 vezes o atual valor de mercado. E a Justiça do Rio de Janeiro aprovou o pedido de recuperação judicial da Ambipar em meio a dívidas que somam cerca de $10 bilhões e suspeitas de irregularidades em operações financeiras da antiga diretoria. O pedido abrange outras empresas do grupo e também inclui a Ambipar Emergency Response nos Estados Unidos, que entrou com um pedido de falência sob o capítulo 11, o Chapter 11. E a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk entrou em uma disputa com a Pfizer pela compra da americana Metsera, uma empresa de biotecnologia especializada em tratamentos para obesidade. A iniciativa busca reforçar a posição da Novo Nordisk em um mercado em rápida expansão e altamente competitivo. A oferta da Novo Nordisk é de $8 bilhões e 500 milhões de dólares, sendo $6 bilhões de dólares à vista e pagamentos adicionais vinculados ao cumprimento de metas. A Pfizer apresentou uma proposta de pouco mais de $7 bilhões de dólares, também com pagamentos condicionados a resultados. Segundo o comunicado da Metsera, a oferta da Novo Nordisk é considerada superior, avaliando a empresa em até $77 por ação.
A Pfizer agora tem 4 dias úteis para responder à proposta. As ações da Metsera registraram forte alta, quase 100% desde janeiro. O mercado acompanha de perto essa disputa, que poderá redefinir o panorama competitivo no setor de medicamentos para obesidade, com projeção de vendas combinadas superiores a 5 bilhões de dólares para os produtos em desenvolvimento da Metsera. E a startup brasileira Regreen foi uma das vencedoras do Earthshot Prize 2025, a premiação global de sustentabilidade idealizada pelo príncipe William. A empresa recebeu 7 milhões de reais após ser premiada na categoria Proteger e Restaurar a Natureza. Fundada para recuperar áreas degradadas por meio do plantio de espécies nativas, a Regreen atua na Mata Atlântica e na Amazônia, priorizando propriedades com mais de 100 hectares. A startup transforma pastagens improdutivas em novas florestas capazes de gerar créditos de carbono para proprietários rurais. Durante a cerimônia, realizada pela primeira vez na América Latina e às vésperas da COP30 no Brasil, o príncipe William afirmou estar otimista com as soluções ambientais apresentadas. Criado em 2020, o Earthshot Prize tem como objetivo impulsionar soluções inovadoras contra a crise ambiental, com prêmios anuais destinados a iniciativas com potencial global de impacto positivo. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se, bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.